A Indonésia é um país de sonhos. Praias brancas, florestas tropicais, vulcões majestosos, um paraíso natural. O problema é que você passa para chegar até esses lugares, pois no fundo do paraíso há armadilhas que fariam até Indiana Jones pensar duas vezes. Entre quilômetros de recifes e selvas lindíssimas, o turista esbarra em problemas que transformam a viagem numa aventura de sobrevivência. A beleza natural convive com incertezas logísticas, riscos aéreos e marítimos, tremores de terra e leis implacáveis. Hoje, no Belo Mundo, você vai entender por que a Indonésia é um dos países mais problemáticos da Ásia para visitar. Número 1. Localização e contexto. A primeira coisa que você precisa entender sobre a Indonésia é que ela não é só uma nação grande. Ela é um mundo espalhado no mapa. Ocupa uma área gigantesca no sudeste da Ásia. Muita gente já ouviu dizer que o país é o maior arquipélago do mundo. Mas isso não é exagero turístico. É literalmente uma imensidão de ilhas que parece não ter fim, espalhadas por quase 5.000 quilômetros entre o Oceano Índico e o Pacífico. O governo da Indonésia e a CIA falam em mais de 17.000 ilhas. Já o Instituto Espacial do próprio país crava 18.000. O fato é que até hoje ninguém sabe sobre o número exato, e no meio desse monte de ilhas estão nomes que você com certeza já ouviu: Bali, Java, Sumatra. Cada uma com uma cara completamente diferente. De um lado, cidades lotadas. Do outro, praias perfeitas e água turquesa. O país é um espetáculo. Mas o problema começa justamente aí. Porque quando você junta tantas ilhas diferentes, tudo começa a complicar. E o primeiro perrengue sério da Indonésia está num detalhe básico: se mover de um lugar para o outro. Número 2. O desafio logístico. Viajar pela Indonésia é um perrengue antes mesmo de chegar na parte bonita. Você olha o mapa e pensa que é tudo pertinho, uma ilha colada na outra. Mas não é bem assim. O país é tão extenso que vai de um fuso horário ao outro, atravessando quase a mesma distância de Lisboa até Moscou. E esse tamanho, que parece só um detalhe geográfico, vira um problema real quando você tenta sair do ponto A e chegar no ponto B. Aqui, duas ilhas podem estar separadas por 1 hora de voo ou por 2 dias de conexão. A maior parte do país funciona em ritmos diferentes, com infraestrutura diferente e com níveis de acesso completamente desiguais, e se deslocar entre eles não é tão simples assim. Começa pelos voos internos. Em muitos lugares, não existe opção. Ou você pega o avião, ou não chega. Só que as companhias aéreas regionais não têm a melhor fama do mundo. A Lion Air, que é a que mais opera dentro do país, já virou manchete várias vezes por atrasos, cancelamentos e até acidentes sérios. Como o que aconteceu em 2018, quando um voo doméstico caiu no Mar de Java logo após decolar de Jacarta, matando 189 pessoas. Para quem está acostumado com aviação mais organizada, isso já dá uma travada logo no primeiro dia de viagem. Aí você pensa em evitar o avião e pegar um barco. A ideia parece boa até você ver o barco. Em regiões turísticas, os ferries até funcionam bem. Mas nas áreas menos conhecidas, as embarcações muitas vezes são antigas, apertadas e nada confortáveis. Some isso a problemas ligados à segurança da embarcação e você terá uma bomba em alto mar. Por isso, acidentes marítimos são comuns. Colisões, incêndios e até naufrágios viram manchete. O mais recente e mundialmente noticiado ocorreu em julho de 2025, quando um ferry pegou fogo com mais de 500 passageiros a bordo que pularam para o mar na tentativa de se salvar. Resumindo, chegar na Indonésia é fácil. O difícil é circular por lá sem passar raiva ou susto. E esse é só o primeiro grande problema. Número 3. Riscos geológicos constantes. Como se já não bastasse a dificuldade de circular entre as ilhas, a Indonésia ainda está em cima de um dos piores lugares possíveis para isso.
O país inteiro está montado sobre o famoso Anel de Fogo do Pacífico. E esse nome não é à toa. É uma das zonas com maior atividade sísmica do planeta. Ali, as placas tectônicas vivem em atrito. Elas empurram, deslizam, batem. E quando isso acontece, tudo treme. Aqui, terremoto não é exceção, é rotina. Em algumas ilhas, o chão balança de leve e ninguém nem liga. Mas de vez em quando vem um mais forte, que para aeroporto, fecha a estrada e derruba o que estiver pela frente. E a maior parte dessas ilhas não tem estrutura nenhuma para lidar com um desastre desses. Ou seja, se algo sério acontece, a resposta costuma ser lenta. Só que o problema não é só o terremoto. A Indonésia é o país com o maior número de vulcões ativos do mundo. Uns só soltam fumaça, mas vira e mexe, um resolve se revoltar e acaba entrando em erupção. Quando isso acontece, os voos são suspensos, as regiões ao redor são evacuadas e o céu fica carregado de cinza por dias. E como se não bastasse, vem o terceiro elemento, o tsunami. Quando um terremoto acontece no mar, existe sempre o risco de uma onda gigante se formar e atingir as partes baixas das ilhas. Já aconteceu antes, já fez um estrago enorme e continua sendo uma ameaça real. Um exemplo claro de tudo isso que a gente acabou de falar aconteceu recentemente, tá? Em 2018, o país enfrentou uma sequência de tragédias. Primeiro, um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a ilha turística de Lombok. Mais de 100 pessoas morreram. Isso foi em agosto. Menos de 2 meses depois, em setembro, veio outro ainda pior, quando um terremoto de 7,5 atingiu a ilha de Sulawesi, seguido por um tsunami que destruiu a cidade de Palu. Só nesse evento, morreram mais de 2.000 pessoas. Foi uma das maiores catástrofes da história recente do país. E quando parecia que o ano já tinha dado tudo o que tinha para dar, em dezembro veio mais um. O vulcão Anak Krakatau, que fica no estreito entre Java e Sumatra, entrou em colapso. Um dos flancos da montanha desabou dentro do mar. Isso gerou um tsunami que atingiu as áreas costeiras sem nenhum aviso. Foram mais de 400 vidas ceifadas e 14.000 feridos. Ou seja, o risco aqui não é simbólico. Ele é real, documentado, repetido. Mas o perigo não vem só do transporte e da natureza. Número 4. Segurança pública. Nas grandes cidades e nos pontos turísticos mais movimentados, o que pega o turista é outro tipo de risco. Golpes, furtos e aquela sensação de que alguém sempre está tentando te passar para trás. Em Bali, por exemplo, os casos de furto são comuns, principalmente em áreas turísticas movimentadas. Ali, não importa se é celular, bolsa, carteira. Tudo vira alvo se você der bobeira. E o mais curioso é que nem sempre o ladrão é gente. Em alguns templos e praias, são os macacos que roubam óculos, chapéu e até celular. E pior, depois eles ficam esperando você pagar com comida para devolver. Já virou até atração turística, mas na prática é golpe da selva. E falando em golpe, os taxistas merecem um capítulo à parte. Tem motorista que te oferece corrida por um valor fechado, mas quando você chega no destino, o preço dobra. Tem outros que alegam que o taxímetro está quebrado. Ou então fazem um desvio enorme só para aumentar o valor final. Por isso, muita gente só usa aplicativo. Mas mesmo nos apps, alguns motoristas tentam te tirar da rota para cobrar extra. Outra pegadinha comum é na troca de dinheiro. Algumas casas de câmbio em áreas turísticas anunciam uma taxa ótima na placa, mas na hora de contar o dinheiro faltam notas. Eles contam rápido, fazem confusão, e você sai achando que ganhou, mas perdeu. É tão comum que tem até vídeo no YouTube só ensinando a evitar esse tipo de truque. No geral, a Indonésia não é um país violento, mas tem muita armadilha escondida no dia a dia. Entretanto, mulheres precisam ter jogo de cintura a mais para encarar o país. Número 5. Ser mulher na Indonésia. Dentro da área de resort, tudo parece tranquilo. Mas basta sair um pouco da rota turística para perceber que a Indonésia ainda é um país bastante conservador, principalmente com mulheres.
e quem viaja sozinha sente isso rápido. O país é majoritariamente muçulmano, e embora boa parte da população seja mais flexível, ainda existem regiões onde o comportamento esperado das mulheres é outro. Nesses lugares, as regras são bem mais rígidas. Roupas curtas são mal vistas. Beijo em público? Esquece. E andar sozinha à noite pode gerar todo tipo de comentário. Mesmo em cidades maiores, há relatos frequentes de assédio verbal no transporte público, olhares insistentes na rua e até abordagens invasivas em locais turísticos. Não é algo violento, mas é desconfortável, principalmente se você não estiver esperando. Não quer dizer que não dá para viajar tranquila, mas quer dizer que é preciso saber onde se está pisando. E para a mulher, esse detalhe pode mudar completamente a experiência. Número 6. Leis rígidas. Apesar de receptivo, as regras nesse país não são só duras. Elas são radicais. E, em certos casos, completamente fora da curva do que muita gente está acostumada. Para começar, tem a questão religiosa. Como a gente já adiantou, aqui a maioria é muçulmana. E em algumas partes do país, isso não é só cultura, é lei. Na província de Aceh, por exemplo, no norte da ilha de Sumatra, a Sharia, o Código de Conduta Islâmico, é aplicada literalmente. Um exemplo aconteceu em 2018, quando moradores foram punidos em praça pública por violarem essas regras. 3 homens e 5 mulheres receberam a sentença de chibatadas, e o crime foi por demonstração de afeto em público. Na prática, pode até parecer que isso não se aplica a turistas. Mas não é bem assim. Se alguém decide levar o caso à polícia, você vai ter que responder como qualquer outro cidadão. E se as leis de comportamento já assustam, as de substâncias ilícitas são ainda piores. Por aqui, qualquer negociação de substância ilegal pode dar prisão perpétua ou algo pior. E aqui exemplos não faltam. Em 2015, 2 australianos que tentaram a sorte pagaram o preço com a vida. Miuran Sukumaran e Andrew Chen faziam parte de um grupo conhecido como Bali Nine e tentaram entrar no país com mais de 8 quilos de opiáceos. Foram presos, condenados e mortos em 2015. Outro caso parecido envolve o francês Serge Atlaoui. Ele foi preso por envolvimento com um laboratório de êxtase e condenado à pena capital. O caso virou briga entre governos e até hoje ele está no corredor. A França tenta repatriar. A Indonésia não cede. Para o país, a lei vale para todo mundo. E não tem conversa. Não importa se é um baseado no fundo da mochila, um frasco sem receita, um comprimido errado no lugar errado. Então, se tiver alguma dúvida, a recomendação é simples. Não leva, não aceita, não inventa. Aqui, qualquer deslize pode custar caro demais. Número 7. Turismo diferente. Apesar de toda a rigidez que a gente viu até agora, Bali é quase um outro país dentro da Indonésia. Enquanto o resto do país segue firme nas regras da religião muçulmana, Bali parece funcionar numa bolha. Lá, a bebida alcoólica é liberada, casais andam de mãos dadas sem problema, e a vida noturna gira solta. Principalmente na região de Kuta, onde bares, festas e baladas ocupam todas as esquinas. Mas esse cenário mais liberal também abre espaço para outro tipo de problema: prostituição e turismo íntimo. Oficialmente, a profissão mais antiga do mundo é considerada um delito contra a moral, mas na prática, ela é tolerada e, em alguns lugares, até regulada. Antigamente, isso acontecia em áreas específicas, conhecidas como localizase. Hoje, a coisa acontece direto pela internet, especialmente via rede social. Mas o mais curioso nem é isso. É que esse tipo de turismo não convencional não gira só em torno de homens atrás de mulheres. Tem um movimento grande de mulheres ocidentais que viajam até lá em busca de relações íntimas, romance e atenção. E quem oferece isso? Os famosos cowboys de Kuta. Eles estão nas praias, vendem mergulho, alugam prancha, mas o que eles realmente vendem é outra coisa. São jovens locais que flertam com estrangeiras, cantam música romântica, acompanham em festas e criam vínculos. Às vezes, eles recebem presentes, outras vezes,
Ganham scooter, som, até aluguel pago, tudo sem pedir diretamente. Pelo menos é o que eles dizem. Só que entre flerte, turismo e vida noturna, um outro problema começa a aparecer: o impacto direto na saúde. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Número 8. Problemas sérios de saúde pública. Se a viagem já parece um desafio por causa da geografia, da logística e das leis, a parte da saúde também não facilita. Muita gente vai para a Indonésia pensando em mergulhar, comer bem, curtir a natureza, mas se esquece que o país tem riscos sanitários bem acima da média. Para começar, a água. Não dá para beber água da torneira na maior parte do país. E nem é exagero. Escovar os dentes com a água errada já pode te derrubar. Tem gente que passa dias trancado no quarto do hotel só porque comeu uma salada lavada com água não filtrada. E o problema é que em muitos lugares até o gelo vem de fonte duvidosa. Se não for água mineral lacrada, não confie. A comida de rua também é um capítulo à parte. A culinária indonésia é deliciosa, cheia de tempero, com pratos únicos. Mas quem come em qualquer barraquinha sem olhar duas vezes corre o risco de ganhar uma bela intoxicação alimentar como lembrança da viagem. Especialmente quem tem estômago mais sensível. E como se isso já não fosse o bastante, o país ainda enfrenta surtos de doenças como dengue e raiva. A dengue, principalmente nas épocas mais úmidas, é um problema real. Já a raiva tem um agravante. O vírus se espalha principalmente por cães, mas também pode ser transmitido por macacos. E sim, aqueles mesmos que roubam seus óculos na praia. Segundo estudos recentes, a Indonésia é um dos países com mais casos de raiva na Ásia. E o pior, se você for mordido e não tomar a vacina a tempo, não tem muito o que fazer. A doença é praticamente fatal. Em regiões mais afastadas, o acesso ao atendimento médico é limitado. E em algumas ilhas menores, pode levar horas até você encontrar um hospital que tenha estrutura mínima. Ou seja, um copo d'água, um espetinho mal passado ou uma picada de mosquito podem transformar o roteiro em um baita perrengue. Número 9. A barreira da língua e a confusão cultural. Mesmo depois de passar por tudo isso, tem mais uma coisa que pode travar o turista logo nos primeiros minutos no país: a comunicação. A Indonésia é um lugar onde a língua pode virar obstáculo real, especialmente fora dos centros turísticos. O idioma oficial é o Bahasa Indonésio, mas o país é tão diverso que existem mais de 700 línguas espalhadas pelas ilhas. Isso mesmo, 700. E o inglês, que normalmente salva em viagens, aqui nem sempre funciona. Nas áreas mais turísticas, até dá para se virar. Mas saiu de lá, a coisa muda rápido. Em várias regiões, nem o básico é garantido. Tem turista que chega achando que vai conseguir resolver tudo com mímica, app de tradução ou aquele inglês intermediário. Só que quando você está numa balsa lotada, no meio de um mercado local, ou tentando achar o hotel numa vila afastada, nada disso ajuda muito. E não é só a língua que complica. A própria diversidade cultural da Indonésia pode confundir. São mais de 300 grupos étnicos diferentes, cada um com seus costumes, suas crenças e até suas regras sociais. O que é normal em Java pode ser ofensivo em Sumatra. O que é bem-vindo em Bali pode ser mal interpretado em Aceh. O resultado? É fácil cometer um erro sem querer, seja na forma de se vestir, na hora de cumprimentar alguém ou até na maneira como você come. E ninguém te avisa. Você só percebe quando começa a sentir os olhares. Antes de finalizar esse vídeo, é bom deixar uma coisa clara. Nosso intuito aqui não é para falar mal da Indonésia, nem para dizer que o país não vale a visita. Muito pelo contrário. A Indonésia é um lugar fascinante. São paisagens absurdas, uma cultura riquíssima e experiências que não existem em nenhum outro canto do mundo. Quem já foi, sabe. Quem sonha em ir, tem motivo de sobra. Mas o ponto aqui é outro. A ideia não é romantizar. É mostrar que, junto com toda essa beleza, existem desafios reais. E que muita gente só descobre isso quando já está lá, no meio do perrengue. O que a gente fez foi só levantar o que nem sempre aparece nos vídeos de drone.
nos reels bonitinhos ou nas fotos de influenciador. A Indonésia continua sendo um dos destinos mais incríveis do planeta. Só que não é o tipo de lugar para você chegar na sorte. E aí, curtiu conhecer esse outro lado indonésio? O que mais te surpreendeu nessa cidade diferente? Já conta pra gente nos comentários. E antes de sair, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio do nosso belo mundo e experimenta usar a nova função de hypar o vídeo. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdos diferentes como esse.